Então, boa noite a todas e todos, né? Estamos aqui mais uma vez nessa troca de ideias e como você já colocou, Jefinho, na sua introdução aí, agora com o James, né? Freitas aqui, fazendo uma dinâmica diferente. Nós três aqui agora nas lives. Depois temos passado por explicar, né? Música por música. Agora o James aqui, esse cabo aí que vai se apresentar, que fez todos os arranjos dos teclados e fez parte da produção aí do álbum Entortando. Deixo com o James aí a palavra. Boa noite, galera. Bom, aos que não me conhecem, sou o James Freitas, músico aqui de Sergipe, e que assumi o compromisso com o Vini de produzir, de criar os arranjos e trazer as ideias para dar vida ao Entortando. Dizendo que foi um prazer imenso, uma grande felicidade e realização de fazer esse trabalho. E agora vamos falar um pouco aqui sobre ele e contar as histórias, né? Então, simbora. Vambora. James, eu queria fazer uma pergunta assim, que eu acho que é bem importante para a gente dar abertura aí a esse papo, né? Qual foi a primeira impressão, né, quando eu te passei aquelas musiquinhas na matéria bruta, né, no meu violãozinho, né, nos arquivos lá para você acessar, o que você se deparou, assim, qual foi a sua sensação naquele primeiro momento ali? Tá, então, antes de falar disso, acho que é muito importante a gente citar o processo que se deu antes de você me mandar esse arquivo, né? Assim, para muitos que possam não saber, eu conheço o Vina já há uns 20 anos, aproximadamente, um pouco mais, mas tinha um bom... E a gente sempre se encontrava na universidade, alguma coisa assim, se batia por aí, mas tinha um determinado tempo que eu não o encontrava. E numa determinada vez a gente se encontrou, eu estava no Sai Brasa tocando, ele chegou lá para almoçar ou jantar, não lembro exatamente, e aí falou comigo que tinha as ideias da música. Eu disse, vamos começar a produzir. E aí eles estavam sem contato, eles estamos em contato, vamos botar essa ideia para fluir. Pronto. A primeira coisa que fica interessante é justamente isso. A não rotulação das músicas. Como assim? Que o Vini chegou para mim e disse, James, eu quero fazer, tem essas músicas, tem umas músicas, e aí eu não quero nada muito rotulado. Eu quero ter uma liberdade de criatividade das coisas. Eu disse, então, beleza, manda para cá. Então, a minha primeira impressão é, poxa, tem muitas ideias aqui que devem ser aproveitadas. Claro, era um material cru, claro, sempre é material cru, e essas ideias, assim, eu acho que é o ponto principal da gente entender o que é o material dado, a condição às vezes que a pessoa tem, grava num violão, não sei o quê, e a partir dali a gente conseguir entender a mensagem e a ideia que a pessoa tem. Então, a cada uma eu fui justamente ouvindo e maquinando a cabeça. Também em cima de algumas coisas que Vina queria como algumas referências para poder puxar em alguns momentos. Eu disse, pronto, tranquilo. E a ideia foi disso, você quer algo rotulado ou você quer bem liberdade? Ele disse, não, fica à vontade, bem livre. Eu disse, então, agora deixa aqui. Aí eu fui fazendo, a cada momento, fazendo as músicas, preparando as primeiras guias, tudo mais, mandava para ele, e ele ouvia, entendia e tal, e foi esse processo. Até quando a gente começou o processo de gravação valendo, né? Oi? Oi. Não, então, justamente, então, respondendo a sua pergunta, no caso, que, como você falou, do que eu achei, não, eu achei ótimo, boas ideias, que ali eram as ideias. Então, ou seja, dentro do que já tinha sido passado, ótimo, vamos lá, vamos agora seguir. Era o pensamento, né? Sim. Interessante esse negócio de trazer, tá vendo, Jefinho, as pessoas, porque a memória ela tem umas coisas muito engraçadas. Eu não estava me recordando desse momento lá, você tocando o piano no restaurante, né? E realmente, né, eu cheguei, fui lá para o restaurante, aí eu parei e fiz, caralho, James,
né? E a gente, quando está ali na universidade, a gente transita, toda hora se bate ali no corredor, mas depois meio que a gente some, né? Do meio do curso em diante some, porque cada um vai para os seus departamentos, que é aquela coisa mais filtrada, né? Cada um na... E aí, quando se informa mesmo, pronto, aí é que se afasta, né? Assim, de vez, por instâncias da vida. Interessante isso, James. Você chamou a atenção, né? Realmente foi por esse caminho mesmo, né? E, e aí, assim, quando você foi lançando as músicas, você falou, você foi trazendo para mim esse material, né, para a gente ir conversando, tal, mas algumas coisas ali escaparam do que eu estava imaginando, ainda falando para o bem, porque como eu disse a você, lá no restaurante, eu falei, ó, cara, eu quero uma coisa, tipo assim, pega a porra da música e dá o ar, da graça que você achar, né? Mas eu achei bem interessante, eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, sobre como foi essa experiência em algumas músicas. Por exemplo, ele quer tocar na minha banda, porque eu lembro que eu cheguei para você e aí eu falei assim, gente, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer um caos aqui no meio, aquela barulheira, tal, né? E você falou, ó, eu quero uma marchinha circense, uma pegada tal, infantil. Como se passou na sua cabeça esse exato momento, assim, tipo assim, caramba, vamos lá, vamos nessa, tal. Certo. Na verdade, assim, a cada música que foi enviada, e pela forma como estava sendo tocada, mostrada pelo violão, eu já começava mais ou menos imaginar algumas coisas, né? E aí, por exemplo, essa questão de banda, tocar em banda, por que eu pensei nessa marcha, nessa ideia de marcha, ciência um pouquinho, né, como está citada, é justamente porque, assim, lembrava um pouco aqueles momentos que as pessoas estão em escola, principalmente é mais comum em interiores, né? Que você tem aquelas bandas marciais de escola, não sei o quê, então as pessoas começam a aprender, se juntar lá, para aprender a tocar junto dentro dessa questão. Então, com base nessa ideia de tentar buscar essa questão um pouco também interiorana, essa cultura de bandas de fanfarra, essas coisas mais apesar de ser tamanhos como no circo, mas também alguns, mas tentar puxar isso, porque às vezes a pessoa está pessoas, grupos, principalmente interiores, aí tem aquela coisa das bandas marciais de 7 de setembro e tudo mais. Então, puxando essa ideia para as pessoas também que estavam querendo, que queriam também iniciar, querer tocar. E tinha também, tem uma música do Los Hermanos que tinha essa questão dessas variações de instrumentos tal, tudo, então, para puxar um pouco essa ideia também de uma coisa mais alternativa, porque é uma linguagem, apesar de ser popular, mas é um pouco voltado do lado mais alternativo, né, do Los Hermanos, né? Então sempre foi tentar buscar sempre essas ideias, né, como você falou. Entendi. E a nossa música que dá nome ao disco, a Entortando, como foi isso? Vai tentando resgatar da Na memória verdade, aí. eu tô tentando lembrar, resgatar, entortando é como não querer mais nada, né? Isso. É o Tá. Calypso and Roll. Isso. Pronto. Pronto, beleza. Nela, na verdade, eu pensei bastante, quando eu vi a ideia, eu pensei um pouco nessa pegada calypso, mas lembrando um pouquinho daquela música do Cidade Negra, né? Tem a música do Cidade Negra que é Amor, estou... que tem uma pegada bem próxima de lá. Então, a ideia foi justamente trazer essa sonoridade que lembrasse essa pegada do calypso com essa música do Cidade Negra e justamente facilitar, ou seja, quem gosta tanto de uma linguagem como de outra e conseguir trazer essas duas ideias. Então eu pensei, o pensamento foi nessa linguagem. E aí sempre justamente como tinha sido, vocês já falaram em lives anteriores, muitas vezes a música tem uma letra num contexto, ou seja, um contexto alegre ou triste, e a música tem uma pegada alegre, e ela acaba dando esse contraste que as pessoas às vezes não se impactam tanto com a tristeza da letra porque a música acaba sendo alegre. Então tem essa questão de dar esse impacto, né? Sim.
E vamos lá, assim, quando o tempo der, a gente vai fazer isso. Eu queria a N-1, que é o nosso repentezinho lá, tal, que aquela sanfona do Fagner lá ficou formidável, mas vamos lá, fala um pouco. Hum. Pronto. A N-1 é justamente assim, trazer a ideia do regionalismo do som caipira, aqueles caras do interior, né? Aqueles caras do interior que estão ali sentados, né, com violão, fazendo aquela, como é, esqueci o termo agora, né? É alguma coisa de viola, alguma coisa, esqueci agora. E tá o cara lá com a viola, fazendo com banjo, naquela coisa bem caipira mesmo, bem nessa ideia regional. E aí colocando, como o John colocou alguns elementos da guitarra um pouco diferente, tal, para complementar, mas era buscando justamente essa ideia de lembrar o cara sentado ali, aquele cara do interior, que está ouvindo uma música, fazendo aquela bem regional mesmo. E aí a ideia do acordeão justamente veio para somar nessa ideia. Foi massa, porque quando eu pensei na questão ali do repente, que até eu tinha falado com você no princípio, né? Você quando agregou acordeão ali, eu fiz, caramba, que negócio, deu uma preenchida muito massa. E o nosso merengue lá, cara, tá, o Feielo, porque foi uma surpresa ali a maneira como foi colocada ali, sabe? Eu lembro que eu conversei com você sobre a importância de se, quando eu fiz a letra, de pensar, questionar a ideia do gosto, do bom gosto, mau gosto, aí você agregou aquele merengue, aquela guitarrada e tal, achei formidável. Fala um pouco aí pra gente sobre essa experiência. Pronto, essa aí, ela foi mais assim, para tentar puxar, né, um pouco da sonoridade axé antiga, principalmente os axés, tipo Luiz Caldas, né? Essa questão não tão forte, mas que pudesse lembrar essa questão e as bandas de axé na Bahia que tiveram essa pegada com alguns merengues, algumas músicas tal e tudo mais, então era justamente essa ideia de poder trazer um pouco da coisa mais percussiva, então completar mais a sonoridade e dar, ou seja, como como desde o princípio a ideia era não é rotulado nada, ou seja, o disco não será um disco rotulado de um único estilo. Então a gente poder passar por vários estilos sem que o disco fosse rotulado, a gente tivesse essa liberdade de experimentar várias ideias e testando nas músicas, né? Sim. E, ô James, assim, você achou, como eu falei para você do princípio, né, não tinha preocupação do rótulo, né, eu não queria realmente essa coisa de uma linha única e um modelo. Mas aquele sambinha, cara, porque eu lembro que foi uma coisa também inesperada, porque quando eu mandei o samba, Abrigo de Abismo, eu falei assim, ô James, eu queria uma coisa Roberto Ribeiro, Partido Alto, né? E aí, quando você me trouxe o samba, você trouxe um samba com uma pegada mais levinha, né? Que lembrou mais um Jorge Aragão, sabe? Da coisa, e eu amei. Eu falei, nossa, que massa, essa coisa do não ter o controle e vir alguma coisa que eu não estava pensando é foda. Fala um pouco sobre essa questão do sambinha aí. Você tem experiências em estar gravando sambas assim, constantemente e tal? Como é? Não, Não, né? na verdade não. Pronto, samba é um estilo que, digamos, eu pouco trabalho em cima, né? Então, é, mas na verdade, inclusive Abrigo de Abismo foi a primeira que eu comecei a trabalhar. Foi essa a lembrança aí. Pronto, para dizer assim, as ideias das músicas foram em ordem Sim. alfabética. É Então, verdade. certo, acabou cada música, ou seja, a ordem que eu comecei a trabalhar as ideias foram por ordem alfabética, só para deixar essa curiosidade aí. Então, na Abrigo de Abismo, quando você falou da questão do artista lá, então era a ideia do samba, né? Então foi justamente, ou seja, também acabou sendo um pouco próximo, como você falou, Jorge Dragão, que é caras do samba que eu acabo ouvindo com uma frequência, tocando mais, né? Que tipo o próprio Jorge Aragão, algumas coisas como Zeca Pagodinho, então essa turma aí. Então a ideia, ou seja, quando eu vi a outra ideia, eu disse, poxa, eu vou pegar a ideia dele, trazer um pouco também com essa galera nova,
porque faz com que aumente a quantidade de pessoas que possam ouvir e entender as ideias, né? Então, trazendo esses elementos e tudo mais. Então, mas realmente samba é uma coisa que eu quase nunca toco. Sim. Então, assim, aí puxando para uma derivação do samba, né, que é a próxima, a música posterior do álbum, que é o Crises e Rotas, o refrão é um pagodão swingueira, né? Tal. Então, se a sua experiência com o samba, né, já é algo incomum, eu fico pensando como ter sido, então, o James pensar em entrar aquele swingueirão que eu até falei, James, eu quero swingueirão com direito à sirene. Lembra que eu falei para você? E para introduzir a música, fazer aquele confronto entre um som planetário e os atabaques, né, o percussivo, brincar um pouco essa tradição modernidade tal, né, da coisa. E aí, esse Cris de Rotas aí, com o swingueirão, como foi isso aí? Não, no caso, o swingueiro pagodão, ele ainda é um pouco mais comum por conta das bandas de Sim. baile, dos artistas, porque a gente sempre tem, nos shows, as bandas de baile, tem sempre os pagodes que tocam as coisas, pagodarte, parangolé, El Chan, então sempre to então essas músicas são mais comuns, né? Esses artistas dessa linguagem do pagodão baiano ainda é mais comum para mim por causa dos bailes e tudo mais, né? E aí, quando você disse, não, eu quero uma quebra, aí eu digo, beleza, então fazer algo que fosse mais pop dentro vamos dizer, do normal e fazer a quebra. E claro que a introdução justamente fazer a coisas assim, ideias muito soltas e juntando para poder fazer. Tem uma das coisas que é curiosidade dela, que, por exemplo, aqueles trompetes que estão fazendo no início dela, aquilo ali eu me inspirei numa música do Rammstein. Olha só, uma coisa meio doida. Tem uma música do Rammstein chamada Te Quero Pu, que o início dela tem esse trompete, umas coisas de trompete bem latina, só que, claro, que ela é bem mais descarada, não sei o que, aquela coisa bem puxado, bem forte pro latino mesmo. Então eu trouxe essa sonoridade desse trompete dobrado, inspirado um pouquinho lá, mas incrustado com os outros efeitos mais progressivos, né? Floyd, essas coisas e tudo mais, então juntando nessa ideia para iniciar a música. Então, parte nessa questão. E aí a quebra, o pagode foi a coisa meio que natural por conta da linguagem mesmo que, como eu disse, é comum, ainda é mais fácil para mim tocar. Os sambas, esses sambas que era anterior, que era mais pouco comum, só essas outras coisas, como o Jorge Aragão, o Zeca e tudo mais. Mas esse pagode, né, acaba sendo mais comum no show de baile, né? Sim. Eu vou logo te avisando que tem uma música aí minha guardadinha, mais que um sonho, que a gente vai pegar o partido alto mesmo. E a gente vai estudar esse samba, nem que te ouça junto, para a gente encrostar o Roberto Ribeiro, certo? O Chico da Silva dentro da gente. É o sambão mesmo, pegada, partido alto, né? Farofão, churrasco, cerveja. Mas vamos lá. Ô James, e a do que desmonta? É mais um brilho, mais uma porta, um abrigo, uma ferida, um perigo. Como foi isso aí? Porque aquele refrão ali, a parte do refrão não, naquela alteração melódica, né, ao longo da música, que entrou aqueles sopros lá, me lembrou uma coisa meio fricote, lambada, e também foi uma coisa que eu não imaginava dentro daquele som. A parte ali mais rock and roll, né, dos sopros no início, a pegada mais suja da guitarra, eu até viajava naquilo ali mesmo, mas aquele fricotezinho ali, aquela lambada, aquelas entradas dos sopros, foi um negócio realmente inesperado. Estou conhecendo muita coisa aqui com o James, inclusive aqui, né? Conversando aqui. Uhum. Então, a ideia foi justamente puxar, por exemplo, o início, que é só um trompetezinho solando, tal, solto, né? Então, era um trompete bem rock, então aquela ideia, por exemplo, de, não 100%, mas aquela coisa de Paralamas, né? Aquela coisa, claro que não com aquela pegada latina que o Paralamas tem na música, mas a ideia de você ter uma música, um rock com um trompete solando, ou um instrumental, né? Como por exemplo, Ska, na verdade, é um sax, mas com essa ideia de um solo marcando início, e aí a música rock.
E aí quando a gente entra no, seria o refrão, né? Aí a gente tem uma pegada já que ele entra com o forró mesmo. Então a ideia de trazer o forró, que a gente chamaria do forró moderno, né? Tipo, Mastruz com Leite, esses forrós que surgiram, hoje já estão velhos, né? Mas vamos dizer que seria, hoje é chamado de forró das antigas, mas aquele forró que surgiu, aquele forró moderno que quebrou o pé de serra da época, né? Então você tinha aquela pegada, por exemplo, Magnífico, Mastruz com Leite, Limão com Mel, daquela época. Então a ideia foi tentar retratar essa linguagem aí, né? E aí dando um pouco da pegada um pouco moderna da linha de sopro, que aí vinha da ideia do Wesley Safadão, essa turma mais nova também. Então, justamente buscando essa ideia de juntar a pegada do forró antigo, assim, é complicado falar, porque no forró, quer dizer, o forró eletrônico, o primeiro forró eletrônico, Sim. com um pouco da linguagem desses forró modernos, né, os vaneirão, não sei o que e tudo mais. Então a pegada dos metais, ele vem um pouco também lembrando esses forró vaneirão da vida, né? Então, nessa ideia aí. Tem alguns colegas que estão aí entrando, deixa eu cumprimentar Plínio, Osman, Eliton, alguns que eu vi, Paulinho, tudo mais, boa noite aí. Estamos falando aqui do álbum do colega Vini, que eu acabei produzindo e está falando sobre as faixas. Então, os que estão chegando depois, hein? Valeu! Pô, que massa, que massa. É engraçado esse negócio, né, de gênero, né, o quanto ele se entrecruza com várias variantes rítmicas, porque, quando você falou assim, os forrós, né, antecedentes ali, não os chamados tradicionais, aspas, né, como a gente chama, mas esses mais anos 90 para cá, porque eu senti uma coisa meio lambadeira, sabe? Sempre senti, né, uma coisa meio lambada, um fricote, que vem agregado a esses forrós, né, realmente, né, que se trazem, né? É, James, e o nosso metal gótico com ska e a pegadinha da flautinha cicense, que música muito louca aquilo, cara. Eu acho uma das músicas, estruturalmente falando, assim, muito interessante, sabe? Talvez um choque para quem curte mais a coisa mais da pureza, dita pureza, né, tal, e aquilo ali foi meio que dá uma quebra muito interessante, né, aquela pegadona do rock and roll ali, depois com a entrada do ska, né? Qual a sua sensação ao ouvir aquele som? Tipo assim, caralho, eu fiz isso com Vinha Natal. Então, na verdade, assim, a ideia da concepção, né, dela, ou seja, quando você falou, não, eu quero a primeira parte com uma mulher cantando, uma coisa assim meio gótica, né? E aí, só que aí eu, de novo, fui buscar influência um pouco no Rammstein para algumas pegadas de sonoridade. Então, por exemplo, elementos que eu estou colocando ali de teclado tem muita influência do próprio Rammstein na música Sun, certo? Eu já vou cabuetando um pouco. A música Sun do Rammstein tem elementos que vai. Então, aquela ideia, por exemplo, só a bateria com a caixa com reverb forte. Então, eu trouxe um pouquinho de lá, né? E aí, ou seja, órgão com voz, algumas timbragens, então essa pegada. E aí, claro, associado a isso, houve a ideia da guitarra fazendo solo e tudo mais para poder diferenciar, mas ele puxa nesse primeiro momento. E aí, essa coisa muito dark que fica nesse momento, tá? A ideia foi justamente o que gerar um momento de quebra dessa coisa dark. E aí entra a coisa, o ska que não foge tanto do rock, e aí justamente você deixa um pouco alegre e tal, então você tem essa quebra daquele momento dark, você dá uma abertura e você volta para aquele momento mais dark, de novo, acaba sendo um pouco arrastado. Então, essa dinâmica aí meio que ondulatória. Sim, sim. E a ideia da flauta foi justamente fazer contraponto em cima da melodia da voz, né? Ou seja, você está com a voz aqui, então estou fazendo uma contramelodia com a flauta naquele momento que ele seria a ideia, ou seja, aí uma flauta responde. E aí depois ele começa a fazer uma contramelodia em cima da melodia da voz e se recruzando. Então, nessa ideia, nesse quesito também, né? Show. A nossa fofinha, James, a nossa fofinha sabe o cachorrinho. E aí?
Eu lembro que o Certo. Sapo Essa aí Cachorrinho foi. foi pedido aquelas intervençõezinhas, né, do sapinho, do cachorrinho no fundo, vá, diz aí. Na verdade, a Sapo Cachorro foi uma das mais, vamos dizer, já pelo nome, já era próximo das últimas, né? E aí ela acabou sendo mais simples nas ideias, assim. Ela acabou sendo mais reta, então. E pela ideia, ou seja, não, pela composição aqui da letra, ou seja, é melhor a gente continuar em uma única coesão por conta porque vai estar contando uma questão, e aí o refrão ele está só complementando o que está sendo perguntado ali. Então eu não preciso de necessidade de fazer um ritmo diferente, alguma coisa, né? E aí, no caso, a ideia sonora dos animais, tal, que foi de um sapo, de um cachorro mesmo, só por conta do nome da música. Então, essa ideia desse contraste não, e alguns outros sons implementando, mas enquanto a banda estava ali soando de forma mais tranquila, né? Então, a ideia foi ser um pouco mais, vamos dizer, coeso, se a gente puder chamar dessa forma. Sim. E para fechar agora o álbum A Santo Desviar, o nosso axé, né? Que terminou por último momento, a gente manteve aquele trecho que ficou no final só o instrumental e a gente agregou a primeira parte da Palavra Vento, que é outra música que nós trabalharemos melhor, né, futuramente, Uhum. para lançar nos futuros trabalhos. Mas aí, A Santo Desviar. Pronto, na verdade, essa desviar foi quando você falou, não, eu quero uma coisa mais baiana mesmo. E eu disse, então, vou aqui puxar um samba reggae, bem baiano. E aí eu comecei a montar a estrutura. Com base nisso, eu tinha pensado em uma coisa e outra, e aí no meio das ideias, né, fui começando a variar um pouquinho. E aí foi quando a gente disse, cara, vamos pegar esse trecho aqui e colocar algo diferente, quando a gente conversou, uma das últimas vezes que a gente conversou, pegar, ou seja, alguma coisa e você começar a declamar. A gente pensou até no momento de cortar o áudio da música, parar e ter só o falatório, uma narração, depois a banda voltar, fazendo um fade-in e continuar alguma coisa, e aí depois, não, vamos deixar aqui, enquanto tá essa harmonia rolando, ele vai declamando, e aí depois a gente faz o corte e tudo mais. Então, também foi essa ideia que a gente acabou deixando para não ficar também, já que será uma outra música do álbum, a gente pensou o seguinte, não, um corte muito grande também, cortar a música ali para falatório, principalmente se a gente cortasse e desse um tempo, né, muitas pessoas não têm o costume, principalmente hoje a gente sabe que as pessoas não ouvem, é muito pouco de ouvir álbuns inteiros, né? Era diferente, aí a gente vai ver saudosismo na nossa época, a gente pega aquele álbum do Raimundos, O Sol no Forever, que é o álbum acaba, tem um tempão de silêncio e tem uma coisa extra. Uhum. Como tem uns dois do Offspring também, que é assim, o Americana e eu lembro do Americana e o Smash do Offspring, tem essa questão de que a música para. E tem outros álbuns, que a última música ela meio que acaba, fica um tempão de silêncio, e aí depois você descobre que tem um bônus escondido, né? Que era legal na época ali, né? Se a gente pensar de pegar, um bônus escondido. Então a gente É. até pensou de colocar essa declamação como um bônus escondido, ou seja, acabar a música ali, deixar um tempo parado, colocar essa declamação e tudo mais. Mas também pensando nessa questão que muitas pessoas poderiam, acabou e talvez tenha sido o erro do Spotify, tá lá aquele tempo ainda todo, né? É, isso É aí. complicado isso É. hoje. Então foi pensado dessa forma, dessa concepção, e foi reto mesmo nessa questão do axé simples, né? Aquele axé simples e direto com o resultado, né? Sim. Aí lembrou da música do o Walter Franco também, a música Cabeça, é um minuto de silêncio, né? Então, tipo assim, hoje precisaria, então, veio com problema esse áudio aí, né? Tal. Daqui a pouco você vê as vozes aparecendo depois de um minuto que a música tá lá, iniciada, né? Tal, essas coisas. Essas intervenções são muito boas. James, velho, brigadão. Eu acho assim que as questões que eu gostaria que você trouxesse ficaram bem claras, evidentes. Muitas coisas, inclusive, que você trouxe que eu até, que participei com você da produção, te entreguei a matéria bruta, também não imaginava as referências, as coisas ali, detalhes.
E achei foda, foda, foda. Brigadão, velho, por reconectar muita coisa aí e trazer novas abordagens, né? Deixa aí com o Jefinho depois aí, a fala aí. Pois é, eu me surpreendi muito com essa referência do Hamster. Não imaginaria nunca. E muito bom mesmo. Mas é isso, né? Foi até que o tempo de falar sobre um pouquinho de cada música, né? Das 10 músicas, fechou aí as meia hora que a gente costuma ter de live. Então já vou para os avisos finais, né? Que a gente sempre costuma fazer, que é a divulgação mesmo, né? Do CD Entortando, que ele já foi lançado por completo. A gente fez essa dinâmica, né? De lançando uma música a cada semana. A gente passou aí 3 meses, mais ou menos, né? Lançando as músicas. E agora já estão todas lançadas no Spotify, na Amazon, no Deezer e em todas as plataformas de streaming. E também elas estão com as letras no YouTube, no nosso canal no YouTube, que lá vai estar quase todas as lives, as últimas ainda não saíram, mas irão sair. As primeiras já estão todas lá, e todas as músicas legendadas. E aí o link para tudo isso tá aqui na bio do perfil do Entortando. E é só acessar lá que vai estar o nome de tudo, as playlists, tudo bonitinho, tudo organizadinho. E aí para vocês terem acesso. E além disso, também estamos lá nos sites do Estúdio Sol, né? No site Letras, todas as letras das músicas estão disponíveis lá. No Cifra Club, que ainda não está com as cifras, mas as letras também já estão lá. E no Palco MP3. E é isso. Notícias boas, acabei de receber. Não me culpe não não culpe das cifras não. Terminei de mandar as cifras todas hoje para vir, né? Então, isso. Agora, para estar disponível, é só cobrar isso. Isso, gente, atualizou. Pronto, esse aí. Acabamos, antes da live, 5 minutos antes, aí o James, olha, confirme lá no e-mail que chegou. Aí tá confirmado, tá tudo lá. Só vou passar pro Drive lá pra gente já depositar lá as músicas com as cifras. Lá. Que massa. Muito massa. Pois provavelmente semana que vem vai ser notícia já que vai estar todas as cifras já lá. Espero que assim seja, né? Bom, já não depende mais de mim. Mas só um detalhe, Jefinho, que você falou, por exemplo, que você se surpreendeu da ideia da referência, por exemplo, quando eu citei, um dos exemplos que eu citei, né, do Rammstein, claro que ali dentro tem várias outras, né, que às vezes que eu penso nessa questão muito, que é justamente aí é uma questão de concepção minha, de ideia de você ter as ideias como referência, mas você às vezes tentar ter a referência, mas não ser exatamente aquela referência. Tudo bem que tem muita coisa que você, por às vezes ouvir muito, você acaba meio que se caracterizando com aquela sonoridade, aquela referência. Mas eu acho legal justamente você pegar referências e não ser a referência. Não ser a referência no sentido de que não está 100% claro. Então, como você disse, eu jamais imaginaria que essa ideia, a ideia, por exemplo, dos trompetes lá, com a dobra na música, veio de uma música do Rammstein, né? Então, por exemplo, por quê? Na verdade, eu usei a ideia deles, claro que com outras concepções, mas é a ideia que foi puxado de lá, que outras músicas têm, mas, ou seja, foi exatamente em cima disso. Então, acho que é bem interessante quando a gente pensa nisso. Então, uma ideia para a galera que também que é músico e tudo mais, aí, ou seja, quem vai na frente assistir futuramente, quem é músico, que quer tentar fazer coisas, então tenta, muitas vezes você busque referências, que é muito importante você ter referências, que você precisa ter a sua base, mas tente também, às vezes, ter a referência sem ser tão forte essa referência. Então a galera vê, mas não saber exatamente o que é. E eu acho que isso é bem interessante de pensar. Isso é ótimo. É isso mesmo. De você se apropriar disso, mas não necessariamente se escravizar e tentar ser igual ao que você está se apropriando como uma influência. Né? É isso aí. Valeu, James, valeu. Obrigadão, velho, pela sua presença aí. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Isso.
E tamo junto, projetos ainda virão. James aí colado nele pra gente futuramente já ir fazendo outras coisas, como já estamos fazendo, né, James? É por aí. Viu? Uhum. Simbora. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. E acesse o CD Entortando em todas as plataformas. Ouçam. E compartilha aí, Valeu, né? obrigado. Compartilha aí. Se possível, vai compartilhando. Valeu.